promessa de que o descendente da mulher iria ferir de morte a serpente fez com que Eva acreditasse que em Caim estava o cumprimento da profecia do Messias. E eu posso dizer que daí em diante, todas as mulheres cultivavam dentro de si a esperança de serem aquela que traria ao mundo o Salvador prometido. A certeza da vinda de um Salvador atravessou séculos, atravessou milênios e em alguma medida se serviu de norteador da vida do povo de Deus ao longo dos tempos, ao longo das eras. À medida que Deus reiterava a sua promessa através dos seus servos, os profetas, promessa primordialmente revelada a Adão e Eva, da vinda de um Salvador, a visão que as pessoas tinham da sua vinda, ao invés de ficar mais clara, era turvada pelas expectativas pessoais. E isso de alguma forma se refletia no comportamento deles e na sua relação com o Criador. Mas a esperança da vinda do Messias sempre esteve presente entre eles. A prova mais cabal, mais categórica disso são os registros bíblicos no Antigo Testamento, aquilo que para nós é o Antigo Testamento, e que eu particularmente não gosto muito dessa terminologia. Antigo parece obsoleto, né? De forma nenhuma é. Mas esses registros bíblicos que apontam para a vinda desse Salvador foram usados pelo próprio Jesus Cristo para falar àqueles dois discípulos ali a caminho, quando estavam ali a caminho, desesperados pela morte de Jesus. E ali Jesus falou para eles aquilo que nós encontramos no registro de Lucas, capítulo 24, verso 27. Jesus é registrado ali por Lucas que Jesus disse que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ele lhes expunha o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O Antigo Testamento, ele traz inúmeras referências a respeito da vinda de um Salvador. Obviamente a gente ficaria aqui talvez alguns dias examinando cada uma delas. Imagino até que naquela estrada Jesus não falou nem de todas, talvez não tenha tido tempo para isso, mas eu quero ressaltar algumas apenas. A primeira é aquela que está em Deuteronômio, no capítulo 30. Dos versos 3 a 5, Moisés fala da promessa do Senhor de ajuntar o seu povo desterrado. Sabe que, muito embora esse texto esteja diretamente ligado à promessa do retorno àquela terra que Deus havia prometido a Abraão, esse texto ele se apresenta como um símbolo, uma figura, uma alusão profética do reino messiânico. Quando todos os povos de todos os lugares se ajuntarão para o encontro com o Senhor nos ares. Já em 1 Samuel, no capítulo 2, ali no verso 10, nós encontramos o cântico de Ana. Um cântico que ela entoa em consagração do seu filho ao Senhor. E o que é que o cântico de Ana tem a ver com a promessa de um Salvador? Ali, ela exalta o ungido do Senhor, que viria para julgar toda a terra. Mesmo quando ela dedica o seu filho ao Senhor, ela exalta a vinda do Messias. No Salmo 2, ali dos versos 6 a 9, Davi celebra através de um poema
a entronização de Cristo como sacerdote rei. Isso se cumpre após a sua ressurreição, após a sua ascensão ao céu. Ali Jesus é entronizado como sacerdote rei, que nós vemos evidenciado ali nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse também. Pulando agora para os profetas, nós também encontramos em muitos textos de Isaías referências claras a aspectos distintos a respeito da vinda de um Salvador. Em Isaías 24, dos versos 21 a 23, eu estou citando alguns textos e não estou abrindo por uma questão de a gente otimizar o nosso tempo. Me permitam. No capítulo 24, a partir dos versos 21 a 23, ele aponta o dia do Senhor como um dia de juízo para todos os povos deste mundo. Mas, olha o detalhe, também para outros seres caídos nas regiões celestes. Ali ele diz o seguinte: naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. É o prenúncio do fim pleno, completo do mal. Já no livro de Daniel, nós encontramos ali no capítulo 7, nos versos 13 e 14, o relato da visão que Daniel tem, onde ele contempla a vinda do Senhor nas nuvens do céu, para assumir de forma definitiva e inequívoca para todos sempre o domínio sobre a terra e todos os povos. Interessante que João reverbera esse texto no Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, quando ele diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Ele vem com as nuvens e todo, absolutamente todo olho o verá. No texto que nós encontramos em Zacarias, capítulo 9, verso 9. Não vai pegar, não? Nós vemos uma aparente contradição com essa visão de Daniel. Ali Zacarias revela o Rei dos Reis como uma pessoa humilde, montada num jumentinho. Mas sabem que Isaías ele também apresenta em algum momento essa versão do Messias como um servo sofredor. No capítulo 53 do livro de Isaías, ele descreve o Salvador como aquele, e você pode acompanhar no texto, que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, diz o verso 3 de Isaías 53. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Tem que aprender muito. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus também castiga, viu? Foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém, Jesus. Aleluia. Fomos sarados. Não apenas por causa desses variados aspectos da pessoa do Salvador e da sua vinda, ou da forma como ele viria, revelados aí nas Escrituras, através desses e de tantos outros textos que o Antigo Testamento nos traz. E que muitas vezes esses relatos parecem antagônicos, controversos muitas vezes, mas somado também a toda a opressão e perseguição que o povo de Deus sofreu desde o Egito, passando pela opressão dos povos cananeus, dos sírios, dos assírios, dos persas, dos babilônios, dos gregos, dos romanos, na plenitude dos tempos, ao Jesus se manifestar em carne humana,
ele encontra um povo sedento pela sua chegada. Muito embora não tenha encontrado todos prontos para esse dia. Fico alerta para nós. Quando Jesus vem aqui, todo o seu povo estava sedento pela sua chegada, mas nem todos estavam prontos para ela. Muito embora não tenha encontrado todos prontos para esse dia, afinal, esse contexto histórico deformou a verdade a respeito desse evento nos corações daquelas pessoas. Todos eles almejavam a vinda do Messias, a vinda do Libertador. Isso se evidencia pelo fato de muitos terem crido em João Batista ao longo do seu ministério, sendo batizados, aceitando sua mensagem de salvação através daquele que viria. E eles aceitaram, muitos deles aceitaram o seu testemunho quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele continua dizendo: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Jesus, o Messias, ele próprio, Aleluia. anuncia também o seu retorno. Adonai Yeshua HaMashiach. Muito embora por diversas vezes Jesus tenha dito ser ele o Messias esperado, aliás, foi esse o motivo que o levou para a cruz. Foi essa a justificativa que os líderes religiosos daquela nação levaram Jesus perante o sinédrio e até a cruz. Ele sempre deixou muito claro que a sua encarnação, aquele momento, ainda não era o momento de acabar de uma vez por todas com o mal e seus efeitos sobre a raça humana. Nós ainda teríamos que esperar um pouco mais para ver definitivamente o mal ser erradicado. Aleluia. Destrói nossos adversários, ó Deus, os nossos inimigos e os nossos Mas ele não perseguidores. deixou os seus seguidores Adonai sem esperança. Yeshua HaMashiach. Ele mesmo, por O muitas nosso vezes, Deus. anunciou o seu breve retorno, nos moldes, inclusive, daquele anúncio feito por Daniel, no capítulo 7, em Mateus 24, nos versos 30 e 31, Jesus usa praticamente